E aí galera, mais um vídeo tô fazendo pra ajudar vocês na entrada no IFRN, certo? Dessa vez com um assunto mais fácil, mais de boa, mas não menos importante. Diria que é o mais importante da prova de português, que é a interpretação de texto, certo? Metade das questões em português, se você não interpretar, você vai errar a questão. Tem a chance de você acertar no chute? Tem. Mas tem muita chance de você errar, certo? A maioria das questões, 50%, envolvem muita interpretação de texto. E 25%, umas 5 delas, são só interpretação de texto. Não tem nada relacionado à gramática. Enfim, vamos lá para o assunto, né? Primeiramente, não vou dizer o que é interpretação de texto. Todo mundo sabe o que é. O mais importante é você aprender as dicas, entendeu? Eu quero fazer aqui um vídeo curto, um vídeo de boa aí, certo? Seja bem rápido e que seja fácil de aprender. Dicas. A primeira é um passo, digamos que um passo a passo para você se dar bem na interpretação de texto. Enfim, primeiro passo, uma pequena passada pelo texto, tá? Primeiro passo, você não vai ler o texto completo, digamos assim. Você pega uma parte específica, você dá só uma olhada pelo texto, entendeu? O primeiro passo que você tem que entender é isso. Você dá uma pequena passada lá pelo texto, dá uma pequena lida, uma lida bem rápida, e você, só para você identificar qual é o tema, o que você já sabe sobre. Você dá uma pequena lida no texto, identifica o tema, aí você tenta lembrar o que você sabe do tema, o que você não sabe, ou se você não sabe de nada sobre o tema, entendeu? Se você não sabe nada sobre o tema, é mais preocupante. Você tem que ler o texto com muita atenção. Se você já sabe de alguma coisa, você tem que ler com atenção. Se você não sabe de nada sobre o tema, você tem que ler com mais atenção ainda, certo? Segundo passo, repare nas áreas escondidas do texto. As áreas escondidas ou com letras menores geralmente tem informações que vão ajudar você na resposta. Tipo, o corretor, quem fez a prova, digamos que é o corretor mesmo, acho que é o corretor que faz a prova. Ele quer testar a sua atenção, ele quer testar a sua interpretação, quer testar a sua capacidade de interpretar, sua capacidade de ficar atento e resolver a questão. É isso que o corretor quer. E para ele testar a sua atenção, digamos assim, ele vai colocar informações importantes em áreas escondidas, em letras menores, entendeu? Às vezes até na fonte mesmo tem uma informação importante. Isso, áreas escondidas, letras menores, isso na parte da chave, certo? É importante saber interpretar as chaves também. Tipo aqui, como você tá vendo, vocês estão vendo, a fonte aqui já entrega alguma coisa. A fonte tá em letras pequenas, em letras miúdas, e em uma área escondida, lá embaixo no texto, certo? Você tem que ficar atento à fonte. E na fonte tem algumas informações sobre a charge, sobre o texto. Nesse caso aqui, o texto, a charge no caso, é sobre a entrega da Amazônia. Aí você vai imaginar, entrega da Amazônia e tal, essas coisas. Isso já vai ajudar você. Digamos que você não saiba de nada. Você acha que tá falando do exército aí. Digamos que, segundo o seu pensamento, isso aí tá falando do exército. Aí, se você não visse a fonte, se você não visse as letras menores, você poderia marcar uma questão, uma alternativa errada. A resposta ser errada. Show? Essa é a segunda dica. Terceira dica. Leia as alternativas antes. Antes de você ler o texto, é importante, é ótimo você ler as alternativas antes. Você seja precoce, você vai filtrar, caramba. Você vai filtrar as principais informações. Se você ler as alternativas de resposta antes,
cérebro, ele vai trabalhar para focar em encontrar a resposta do texto. Ele vai focar em encontrar a resposta, que é importante. Agora, se você não tivesse lido as alternativas antes, seu cérebro ia tentar captar tudo que estivesse no texto, todas as informações que estivesse no texto, e ia ficar não captando nada. Entendeu? O importante é o captar o essencial do texto, que é a interpretação, que é a resposta da questão. Esse é o essencial de fazer uma boa interpretação de texto. 4. Leia com atenção aos detalhes. Grifar partes importantes, concentração em textos complementares. Como assim? Você tem que ler com atenção. Não adianta você estar lendo lá o texto, mas a sua mente está em outro país, está em outra galáxia. Não adianta. Você tem que focar, certo? Você tem que estar com a mente no texto. Você tem que entrar dentro do texto, certo? É a melhor forma de você aprender alguma coisa. Você se colocar dentro do texto, imaginar você dentro do texto, certo? A melhor forma de você aprender alguma coisa é exemplificando, é imaginando, certo? Nesse caso aí, é interpretando. E para você fazer isso, você tem que ler com atenção aos detalhes. Tipo, digamos que você esteja lendo com atenção, mas você deixou algum detalhe passar despercebido. Por uma palavra, você pode errar uma questão. Uma simples palavrinha, uma simples vírgula pode fazer você errar a questão. E ninguém quer errar, certo? Então, você tem que ler com muita atenção aos detalhes. Se possível, se você tiver tempo, 4 horas, a prova de F você tem que fazer em 4 horas, digamos que dá bastante tempo para você fazer isso aí. Você tem que ler pelo menos umas 2 vezes. Não lê uma vez só. Você tem que ler e repetir a leitura. Porque isso é muito bom, sabe? Isso vai abrir seus olhos. Tipo, na primeira leitura, você não vai identificar erros nenhum. Não vai identificar nenhum erro. Você vai achar que tá tudo certo, mas não tá. Já na segunda leitura, na segunda leitura, você já vai identificar algum erro, certo? Isso é importante na questão. Tem que observar todas as questões e ver quais são os erros e tal, para você marcar com certeza. Entre parênteses aí tá grifar partes importantes. Como eu falei no tópico 3, é bom vocês lerem as alternativas de resposta antes. E para você saber a resposta do texto, para você não se perder no texto, é bom você grifar as partes importantes. É bom você grifar as partes da resposta, certo? Com alguma parte no texto que comprove que a sua resposta está correta, certo? E depois de grifar partes importantes aí, concentração, como já falei, você tem que ler concentrado, ler com total atenção no texto, não comente em outro lugar. E depois de concentração aí tem textos complementares. Seguinte, textos complementares é aqueles textos. Texto 1, texto 2, texto 3. Como o nome já diz, complementar. Ele vai complementar, ele vai ajudar você na resposta, certo? Digamos que o texto complementar 1 seja uma charge. Uma charge vai ajudar você na interpretação. Digamos que no texto 2 seja uma notícia. Essa notícia vai te ajudar a interpretar alguma coisa. Vai complementar a sua capacidade de interpretação. Vai complementar, vai aumentar a sua capacidade de interpretação. Os textos complementares, eles não estão ali de enfeite não, para deixar a prova bonita não, certo? Se bem que uma prova não é bonita, né? É horrível, mas enfim. Ele está ali, se os textos complementares estão ali,
é porque eles têm alguma função. E eles têm uma função boa, ajudar vocês. Ajudar nós, no caso, né? Basta ficarmos atentos à informação que está neles. Certo? Isso aí foi as 4 dicas. Agora nós vamos para outra. A charge aqui eu já falei, mas bora ler a charge. Bora ler, né? Vamos ver. Charges. Modernizando o exército. Essa estão, caramba, tá horrível a qualidade, mas enfim. Abafei a qualidade. Essa estampa de camuflagem tá fora. Não. Essa estampa de camuflagem tá por fora. Fofo. Daqui para frente, a tendência para a Amazônia sobre... Não tô entendendo isso aí, mas... Enfim, é para focar. É algo relacionado ao exército, o IBAMA, essas forças aí, estarem na Amazônia. Se você não lesse aqui a fonte, você diria que tá falando mais da questão armamentista, da questão do exército em si. Mas não, tá falando da Amazônia mesmo. Por isso que é importante ler a fonte, ou qualquer que seja. Digamos que não tenha fonte, é raro, mas deve ter alguma informação no texto, alguma letra miúda, alguma coisa que vai ajudar você a interpretar. Vamos ver outro exemplo aqui de charge. Isso aqui é uma crítica forte. Eu ia fazer um vídeo separado de interpretação de charge, né? Mas interpretação de texto e interpretação de charge, tirinha, cartoon é uma coisa que está totalmente relacionada à interpretação de texto. Então por isso eu resolvi, certo? Fazer um vídeo só. Tornaria mais rápido, mais funcional. Mas sapei. Vamos ver. Exemplo. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Ganhei um livro. E você sabe como funciona esse negócio? Meu pai disse que é só abrir a primeira página, conectar no cérebro e navegar pela imaginação. Isso aqui, digamos que é uma crítica social a crianças muito cedo estarem ganhando de presente celulares, computadores, coisas do tipo, em vez de estar ganhando livros. É crítica social para não só para o dia das crianças, mas também para todos os dias, certo? Não vou aprofundar muito, porque a interpretação disso aqui é individual, certo? Você pode ter uma interpretação diferente da minha. Show? Então vamos continuar praticando. Nada vai aperfeiçoar você mais do que a prática. A prática vai levar você não à perfeição, mas sim a melhorar, certo? Então pratique. Como assim? Praticar o quê? Você pratique a leitura. Não é obrigado você ler um livro. Não. Você tem que ler o que você gosta, entende? Anime, fanfic, qualquer coisa que você gostar, você lê. É importante. Isso vai ajudar você a interpretar. Vai aumentar a sua capacidade de interpretação. Entende? Leia qualquer coisa. Só leia. Se você está lendo, você está estimulando o seu cérebro a trabalhar. Você está estimulando o seu cérebro a imaginar. Você está estimulando o seu cérebro a buscar novas informações, a encontrar novas informações que vão te ajudar na prova. Nenhuma informação é desnecessária. Sempre, se você adicionar quanto mais informações possível, mais você vai aprender. Não vale a pena exagerar nas informações, mas quanto mais informação, quanto mais você souber, melhor para você. Quanto maior a sua bagagem, quanto maior o seu conhecimento, qualquer informação que você tiver na hora da prova vai te ajudar, certo?
Então por isso, esse é o top 5, é o tópico 5. A dica 5. Pratique, leia o que você gosta, leia o que você gosta. Mas às vezes é necessário que você leia alguma coisa que você não gosta. Às vezes você tem que fazer alguma coisa que você não quer, alguma coisa que você não gosta, certo? Então é bom ler o necessário também. Mas leia todo dia. Nem que seja 5, 10, 2 minutos, 1 minuto, qualquer tempo vai te ajudar. Óbvio que quanto mais, melhor. Mas qualquer coisa ajuda, qualquer tempo ajuda. E aprenda novas palavras também. Porque digamos que no IF, ano passado, teve umas 2 questões que era para saber o significado das palavras. Sinceramente, eu chutei das duas. Não sabia do significado de nenhuma das duas. Então, é bom procurar saber novas palavras, palavras comuns que caiam no dicionário. Tipo, você pesquisa aí no Google mesmo. 10 palavras comuns desconhecidas em vestibulares, em provas de EF, em provas de concurso. Pesquise no site O Concurseiro. Lá vai ter algumas palavras que a gente não fala no nosso dia a dia, mas que geralmente está em uma prova e que você tem que saber o significado, certo? Com isso, você descobre palavras semelhantes. Palavras semelhantes vão te ajudar na redação, vão te ajudar na interpretação, vai te ajudar muito. E evita também a chata repetição de palavras. Tipo, você está repetindo uma palavra direto, repetindo alguma coisa direta. Isso é muito chato. Entende? Apesar de eu fazer isso, né? Mas é uma fácil. Enfim. Vai trazer inúmeros benefícios, vai te ajudar na produção textual, no caso da redação, vai te ajudar em resolver as questões em si, não só de interpretação, mas também de gramática, de acentuação, vai te ajudar em tudo, certo? Então, pratiquem essa dica aí. Pratique, leia o que você gosta, leia todo dia, aprenda novas palavras, entende? Palavras semelhantes, que no caso são sinônimos. Se for pesquisar, pesquisa sinônimos ou significado das palavras. É bom pesquisar. Agora vamos trocar. Agora aqui é erro. Você aprende o quê? Errando, certo? Você tem que errar uma vez, você aprender e você consertar seu erro, certo? Você só não, você pode errar fazendo em casa. Você pode errar resolvendo, você pode errar estudando para errar ele, mas lá você não pode errar. Então você aprende errando aqui, conserta e dá certo. Então por isso que eu trouxe o quê? Os principais erros, os erros comuns de interpretação de texto que a gente comete, inclusive eu. Tá, vamos lá. Primeiro tópico: erros de escrita. Às vezes lá tem uma alternativa que pode até estar correta, a ideia está correta, mas as palavras não estão, certo? Digamos que tenha no IF são 4 alternativas: A, B, C e D. Digamos que na alternativa A e D tem ideias corretas de interpretação, estão corretas, tem informações corretas, tem uma interpretação correta, certo? Mas não vale só a interpretação, a escrita também vale, certo? A e a D tem ideias corretas, mas você tem que ter ideias e a escrita correta também, certo? Digamos que só a alternativa D tenha a escrita correta. Você vai marcar qual? Alternativa D. Porque as ideias, as informações e o texto, a grafia tem que estar correta, certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Às vezes a ideia está correta, mas não dá para marcar isso aí. Tem erro de coisa, não faz sentido. Isso aqui é o principal erro, certo? Um dos erros mais comuns. Na verdade, todos os 4 aí são comuns, mas esse aí é o mais comum, certo? 2. Tópico 2.
excesso de nossa opinião. Filho, você tem que ler o texto, você tem que entrar, colocar sua mente lá no texto, pensar, pegar a ideia. Você tem que pegar a ideia, certo? Você tem que pegar a ideia que está no texto lá, certo? E você tem que dar a sua opinião com base nas alternativas, certo? Você tem que dar o mínimo, certo? Você tem que pegar a informação mínima ali. Não precisa você, tipo, dar um excesso de opinião. Só nas alternativas ali, nas questões, tem opiniões básicas. Tipo, opiniões meio que curtas. Geralmente a alternativa do FN não passa de uma linha. A interpretação. Não precisa de um excesso de informação, um excesso de opinião. 3. É um erro comum. Não é bem um erro, mas na prova é considerado erro. 3. Opinião formada em outros textos. Vamos voltar lá para a questão da charge. Aqui, essa charge. Ela tá falando, como já falei, o exército ele tá ganhando uma nova função, modernizando o exército. A função dele agora está relacionada também à Amazônia. Isso aqui é a interpretação, uma parte da interpretação da charge, dessa charge aqui. Mas digamos que essa charge aqui, ela seja, obviamente, ela parece ser contra essa modernização do exército. Essa charge aqui, ela é contra. Você tem que procurar uma alternativa, uma A, B, A, C ou D, tanto faz. Mas você tem que procurar alternativa que seja contra também essa modernização, que expresse uma ideia, que expresse uma interpretação contra. Mesmo que você seja a favor, mesmo que a sua opinião seja a favor, mesmo que você já tenha visto outras charges, mesmo que você já tenha visto outros textos que sejam a favor, você tem que procurar uma interpretação contra. Porque esta charge aqui, você tem que interpretar esta charge, não é outra, certo? Você tem que pegar a ideia dessa charge, não do que você já sabe, não do que de uma outra charge ou de um outro texto. Estou falando de charge aqui porque isso aqui é uma charge, mas pode ser qualquer texto. Você tem que pegar a ideia do texto, não de outro lugar, certo? Voltando aos princípios comuns. 4. Foque nas informações do texto. Vendo? Você vai ter que focar no texto. Foca no texto. Esquece o resto. Esquece o que você já sabe. Esquece outro texto que você já tenha lido. Esquece qualquer outra informação. Foca no básico. Foque nas informações de texto do autor. Às vezes, só pelo nome do autor. Por isso que eu disse, é importante você ler a fonte. A fonte vai te ajudar muito. Digamos que o autor seja daquela charge ali. Caramba, minha dicção tá perfeita hoje, viu? Confia. Digamos que isso aqui vai ser publicado na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Digamos que já tivesse sido publicada pela FUNAI. A FUNAI, ela vai ser a favor de garimpeiros ou a favor dos índios? A favor dos índios, certo? Digamos que vamos ficar nesse exemplo mesmo, para não aprofundar, certo? O autor, quem publicou a charge, quem publicou o texto, quem publicou o gráfico, quem publicou as informações, se você pegar quem publicou, quem escreveu, você já vai ter uma ideia, entende? Por isso que é importante. Alguns autores escrevem sobre determinado assunto. Por isso que é importante você ler vários autores, você ler várias ideias, certo? Para você não ficar preso só em uma ou preso em um autor
específico, certo? Você tem que pegar a ideia de vários, porque esse conhecimento de autores, de escritores, de filósofos também vai te ajudar na hora da redação. Você saber as ideias dessa pessoa vai te ajudar na interpretação. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais algum erro. Aprendi errando, né? Não, não tem mais nenhum erro aqui, show. Agora nós vamos para uma coisa boa. Nós vamos para a parte prática. Nada melhor do que a prática. A gente vai resolver algumas questões padrão IF, questões do IF passadas. Eu já resolvi as provas de 2017, 2020, 2021. Que eu não participei, eu resolvi em casa. E a de 2022, né, ano passado, que eu resolvi valendo, certo? Então, importante praticar. Importante treinar para você ficar bom, certo? Não é necessário você ficar bom. É só você passar. Se você quiser passar. Tem isso também. Tem gente que não quer mais. Enfim, não vem ao caso. Isso aqui não é só questão de você focar no IF. Isso aqui vai te ajudar na vida. Vai te ajudar no ensino médio. Vai te ajudar na sala de aula atualmente. Não vai te ajudar só em prova de concurso. Não vai te ajudar só em prova de F. Vai te ajudar em tudo. Tudo que você for fazer. Interpretação de texto é importante, certo? Então, vamos lá. Os exercícios. Show?